Sucesso surpreendente. Nessa pegadinha ele aborda esse casal e pede com licença, mas pergunta para o namorado se ele tem um segundo. E depois que o namorado dela pergunta o que ele quer, ele elogia a bota dele e fala que isso que é uma bota. Mas em seguida pergunta qual o nome da namorada dele. Tá me tirando, doidão? O namorado dela até cumprimenta, mas observa que tem alguma coisa que não tá normal no comportamento dele. Então ele fala que tá sem o telefone dele e pede uma informação sobre um clube de stripper. E enquanto o namorado procura a localização que ele pediu, ele pergunta pra namorada do rapaz se ela dança bem. A namorada começa a rir e pergunta se ele quer saber se ela sabe dançar. E como o namorado dela não gosta, ela fala que só está brincando. Oxe, parceiro, essa é brincadeira, hein, boy? E depois que o namorado dela mostra o lugar pra ele pergunta quanto tempo eles estão namorando. E o namorado diz pra ele que já há alguns anos. E ele faz um pedido pra namorada do rapaz que não faz nenhum sentido. Ele pede pra ela mandar uma mensagem de texto com o endereço, só que o namorado dela tá com o telefone na mão. Mas por que não pede pra ele? E o namorado ainda tenta impedir, mas ainda assim ela pega o número dele. E quando o namorado fala que ela não vai ficar trocando mensagem com ele, ela fala que só está tentando ser gentil. Extremamente uma safadeza oculta! Dá pra ver que as coisas não estavam indo muito bem para o namorado, mas pra piorar ele oferece uma carona. A namorada diz pra ele que eles deveriam aceitar a carona. Já o namorado dela diz que não e que não precisa e fala que eles estão bem. E ele vai em direção ao carro dizendo que o namorado dela deve estar inseguro, mas se ela quiser ela pode vir com ele. Ele para o carro e fala pra ela que ela é muito linda pra ficar discutindo com o namorado por nada, e pergunta se ela vai com ele. E ela pede desculpas para o namorado dela e fala que vai com ele. E quando ele tenta impedir a namorada dele de entrar no carro, o youtuber sai do carro e fala que não se coloca a mão numa mulher. E antes que o namorado dela perca completamente o controle, ele já vai avisando que está sendo gravado. E reparem que a namorada dele já tá dentro do carro. E depois de um tempo convencendo ele ali de que é uma pegadinha, eles acabam concordando de dar uma lição na futura ex-namorada dele. Futura ex-namorada? Não entendi nada. Então ele pede pra ela sair do carro e fala que ele precisa falar com ela e que ela também faz parte do problema. E o namorado conta pra ela que é uma pegadinha, mas que o namoro terminou de verdade. Ele fala que ele sabe que ela gosta de dinheiro, e que ele também gosta, mas que ela não deveria ter feito isso com o namorado dela. E ele mostra a câmera pra ela. Já o namorado fala pra ela que foi patético a cena que ela fez e que agora está gravado. E o youtuber fala pra ela que ele vai levar o namorado dela num lugar que ele sabe que tem muitas garotas bonitas e não interesseiras. Eles decidiram dessa vez colocar uma mulher para fazer a pegadinha. Só que não ia ser tão fácil, antes mesmo da pegadinha começar já tinha gente olhando para a garota. Ela se aproxima dele e pergunta como ele está indo. E reparem que se não tiver um bebê, pelo menos coisas de crianças tem ali. E ela tinha acabado de perguntar para ele que horas que o ônibus passa. E depois que ele responde, ela pergunta se ele sempre pega o ônibus ali. E ele diz pra ela que nem sempre. E depois que ela pergunta pra onde ele vai, ele fala que veio buscar algumas coisas pro bebê dele que vai nascer. E nesse momento ela fala pra ele que ela é nova na cidade e que ainda não conhece ninguém. E fala que gostaria de saber se ela pode pegar o número dele. Bom, e resumindo, sabe-se lá porque ele é comprometido ou por outro motivo, ele acaba não dando o número pra ela e não demonstra nenhum interesse. Só que de repente aparece alguém dizendo que ela é famosa e pergunta se ele também não reconhece. E em seguida pede pra ele tirar uma foto dos dois. Ele pergunta quando que vai sair a música nova dela. E ela fala que na verdade na semana que vem.
E ele termina agradecendo e fala que teve muita sorte de encontrar ela ali. Que é isso, rapaz? E agora ele começa a puxar assunto e fala pra ela que nunca ouviu as músicas dela. Ela fala que a música dela com mais sucesso que foi lançada tem pouco tempo, mas ainda assim ela acha estranho ele nunca ter escutado. E ele nem demora muito e pede o número dela, mas ela diz pra ele que ele acabou de dizer que é comprometido. E daqui a pouco ainda chega mais um dizendo que viu ela de longe e não estava acreditando no que estava vendo, e pergunta se pode dar um abraço nela. E depois de tirar outra foto, ele fala pra ela que ela pediu o número dele primeiro. Ela fala que isso foi antes dele tratar ela de uma forma que ela não gostou, e sem contar que provavelmente ele deve ser casado. Então ela fala pra ele que ela deseja tudo de bom para ele, para o bebê e para a mãe do bebê. E termina dizendo que depois dessa ela vai até a pé pra casa, e que ela tá achando melhor dar um fora. Mas uma vez a pegadinha por aqui vai ser um pouco diferente. Eles decidiram contratar uma modelo para fazer o teste para descobrir se ela é ou não é interesseira. Só que antes da produção chegar, o Richard vai se apresentar para ela, se fazendo passar por apenas mais um que está passando por ali. Ele se aproxima e pergunta se está tudo bem com ela. E depois que ela responde dizendo que está tudo bem, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Em seguida, ele pergunta o que ela está fazendo por ali. Então ela fala para ele que ela está ali para uma sessão de fotos. Ele fala que é interessante, mas ele não tá vendo ninguém ali. Ela diz para ele que é verdade que ela decidiu chegar um pouco mais cedo. E nesse momento ele pergunta se ela gostaria de sair e quem sabe beber alguma coisa. Mas ela diz que não e agradece o convite. Ele pergunta se ela tem certeza e fala que ele mora ali perto e que eles poderiam comer alguma coisa. Mas como ela continua dizendo não, ele pergunta se ela tem namorado. E quando ela diz pra ele que não tem namorado, ele pergunta se o problema é com ele. Mas ela diz pra ele que não é nada disso e que realmente ela só precisa trabalhar. E vendo que não ia adiantar insistir, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. E não demora muito, o fotógrafo aparece para levar ela para um lugar já antes combinado. E esse é o momento em que ele chega pedindo a moto dele, dizendo que já passou do horário combinado. E ela pergunta se a moto é dele. E depois que ele fala que sim, ela fala que não é mesmo. Mas o fotógrafo acaba confirmando. E depois que o fotógrafo pede mais 5 minutos para ele, ele fala que tudo bem e se aproxima dela e pergunta o que ela acha deles trocarem o número de telefone. Ela ainda fica um pouco indecisa, mas depois que ele fala que ele tem um canal no YouTube, ela acaba decidindo passar o número para ele. E eu não sei exatamente o objetivo do teste, mas se for para fazer uma modelo mudar de ideia, ele conseguiu. Oh my God! Wow! O Nate vai caminhando já na intenção de abordar essa garota. E ele começa dizendo que ela tá muito linda. E depois que ela fala que tem namorado, ele pergunta se vai ser assim mesmo e ela não vai falar com ele. E ela diz pra ele que vai ser assim mesmo. Mas assim que ela escuta ele destravando as portas do carro, ela volta e pede pra ele esperar. E então decide falar o nome pra ele.
E depois de perguntar se o carro é dele, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta para onde ela estava indo, mas ela diz para ele que para nenhum lugar importante. E nesse momento ele pede o número dela, e pede também uma informação sobre um bom lugar para comer. E depois de ter pegado o número dela, ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta se ela tá vindo da academia ou algo assim. E ela diz que não, então ele pede para ela dar um 360. O Nate pergunta para ela se ela gostaria de sair hoje à noite com ele. E fala que ele só vai trocar de roupa porque provavelmente essa noite vai fazer muito frio. Ela fala que ele não vai precisar de casaco porque é ela que vai esquentar ele. E ele fala que quer ver se realmente ela vai esquentar ele. Olha, vixe Maria, é muito gostoso. Bom, e depois de tudo isso, o Nate convida ela para entrar no carro e fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro, o Nate pergunta para ela porque a princípio ela ignorou ele e depois de ter visto o carro ela decidiu voltar. Ela diz para ele que não está lembrando disso e depois fala que não foi bem assim. Já ele diz para ela que ela deveria tomar um remédio para memória ou então parar de fumar. E diz para ela que pensando melhor ele vai economizar o dinheiro dele não gastando com uma interesseira. E fala também que ele sente que já passou tempo suficiente com ela. E diz que gentilmente ele pede para que ela saia do carro dele. Ela faz uma pergunta para ele e em seguida finge que tá falando no telefone. E ele termina dizendo que ela é muito engraçada e que ele sabe que não tem ninguém no telefone. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.